gente conversa. Oi, bem-vinda ao Em Casa a gente conversa. Esse é um podcast de maternidade e da vida da mulher. Eu sou Thaís Maruoka, jornalista, fotógrafa, videomaker e agora também podcaster. E sou mãe de 3 crianças, da Maia, Inaê e o Leon. E também de uma cachorra, a Frida, que faz parte também da nossa família. O podcast surgiu depois de compartilhar nas redes sociais o meu dia a dia, os perrengues e as delícias da maternidade, que é uma oportunidade incrível de descobertas, aprendizados, reencontros e ressignificados. Então, como funciona o podcast? Para você que ainda não conhece, né? Ele é como um programa de rádio que você pode ouvir quando quiser e onde você quiser. E o legal é que não tem vídeo, então você coloca lá e fica fazendo outras coisas enquanto você ouve. Pelo que me contaram, esse podcast aqui já fez companhia para muita gente dirigindo, fazendo exercício físico, lavando a louça, limpando a casa, enfim. E ele pode ser ouvido de graça no Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Ele está em todas as plataformas digitais e em todos os agregadores de podcast. O Em Casa a gente conversa vai ao ar toda semana, sempre com convidados diferentes. Tem aqui muita informação, dicas, histórias e experiências que passamos. E a nossa história muitas vezes se parece com a sua também. Nós mães sabemos que somos excluídas da sociedade várias vezes, né? Em grupos de pessoas, no trabalho, em lugares, enfim. Então por isso que é tão importante a gente se unir, trocar experiências e ficarmos mais fortes para poder seguirmos em frente, né? Os episódios desse podcast são sempre com um bate-papo descontraído. Já falamos por aqui sobre criação com apego, rede de apoio, puerpério, parto, mãe solo, sexo depois dos filhos, culpa materna, tipos de pedagogia, educação não violenta, reencontro da mulher após a maternidade. E já teve também episódios voltados aos pais, sempre trazendo um assunto sobre uma infância mais livre e respeitada, lutando por uma criação mais consciente, com mais presença e menos diferenças. E eu tô aqui agora para te mostrar como é feito todo esse processo de produção do podcast. Primeiro a gente escolhe o tema, algum tema relevante que seja importante para você. Também recebo muitas ideias e indicações de ouvintes. Depois começa a busca pelas informações. Pesquiso, leio, estudo. A terceira etapa é procurar uma convidada ou um convidado que domine o tema para ser chamado para gravar aqui no estúdio. Então eu e um assistente de produção precisamos entrar em contato, conciliar as agendas e marcar a entrevista. Às vezes eu gravo daqui de Campinas, que é onde eu moro, e às vezes eu preciso ir em um estúdio em São Paulo se for melhor para o convidado. Para gravar o podcast é necessário ter equipamentos que permitam uma melhor qualidade para o áudio. Microfones, gravador, um ambiente silencioso e adequado. É essa hora a mais gostosa de todas, é onde aprendo demais e consigo informações importantes também para compartilhar com você. Depois precisamos editar todo o programa, o que leva aí mais algumas horas para deixar do jeitinho que ele chega até você. Precisamos ainda subir o podcast em todas as plataformas digitais. E para você saber que ele está pronto e que foi ao ar, preciso divulgar nas redes sociais a capa do episódio, que foi desenvolvida por um designer gráfico. Tá vendo quanto trabalho tem por trás de um podcast? Por isso, abri uma campanha para conseguir o seu apoio. A primeira meta, quando atingida, será para pagar todos os profissionais e o equipamento usado. E aí você já vai ajudar bastante para que esse podcast consiga caminhar com as próprias pernas sem que eu precise gastar para produzi-lo, que é como tem sido até agora. Depois tem a segunda etapa da meta para a gente atingir, que aí sim eu começaria a ganhar um salário por todo esse trabalho. E é super fácil, é só entrar no catarse.me/agenteconversa, clicar aqui em assinar esse projeto e colocar o valor que você puder por mês. Pode ser com cartão de crédito ou boleto. E R$10 por mês já ajuda muito, gente. Parece que não, mas é trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E se a gente conseguir atingir essa meta, a gente vai poder continuar gravando podcast por essa e por outras temporadas também. Se você não puder ajudar financeiramente nesse projeto agora, pode ser compartilhando o podcast com quem você conhece, com suas amigas, vizinhas, primas, enfim, com quem você achar que se interesse por esse conteúdo. Muito obrigada por estar aqui comigo e a gente se encontra então no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!